E aí, pessoal? Acho que eu joguei uma praga na semana passada, não é possível. Antes da minha análise dessa derrota vexatória, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, né? Todo jogo a gente tá crescendo um pouquinho de seguidor, um pouquinho em pouquinho, então já me ajuda. Coisa quebrou dois tabus, né? Nunca o Corinthians tinha perdido depois da eleição de um Papa, né? Sei quem levantou isso, eu gosto de fazer esse tipo de levantamento. Perdeu a primeira vez. O Corinthians nunca tinha perdido para o Mirassol. Nunca. Né? Tem time aqui que já até tomou 6 deles. Mas. E outro que perdeu para um Mirassol montado pelo WhatsApp. Não, agora a gente conseguiu perder também para esse. E já pode falar alguma coisa do seu Dorival, né? Porque o time evolui. Então, Corinthians 1, Mirassol 2. Jogo lá em Mirassol. Um jogo que eu contava com os 3 pontos. E que o Corinthians, por indolência, novamente, deixa escapar. Entendeu? Culpados, claramente, o senhor Dorival e o senhor Memphis Depay. Não vai escapar, não vai escapar dessa vez, né? O Corinthians começa o jogo. Eu tinha dito contra o Inter, há 2 partidas atrás. Falei, será que o Corinthians consegue jogar assim por muitos jogos? Não, né? A prova foi de que aquilo foi a exceção, não a regra. O Corinthians não vai jogar daquele jeito praticamente nunca. Pode ser que mais uma ou duas vezes no campeonato. Um time que rouba a bola, um time que tem vontade, que tem satisfação. Já viu um time indolente na quarta-feira e hoje a gente vê um time que simplesmente não tem poder algum de reação. Os 3 últimos jogos o Corinthians saiu na frente e os 3 últimos jogos o Corinthians cedeu ou o empate ou a virada para o adversário. Contra o Inter, o Corinthians conseguiu revirar o jogo. Nos outros dois, não. Então aí já começa aí o problema com o senhor Dorival. Começamos aí com a escalação. Aí ele me poupa o Yuri Alberto e o Carrilho. Se você tacou o F para a Sul-Americana, coloque o Carrilho e o Yuri Alberto e você poupa eles no jogo da Sul-Americana. Porque você poupar um pouquinho em cada campeonato, você fica sem nenhum. Você fica sem nenhum. Hoje os 3 pontos eram fundamentais. E você me entra novamente, aí você me poupa dessa vez o Carrilho e o Yuri Alberto, não sei por quê. Não sei por quê. Outro erro grave do Sr. Dorival 2. Eu falei, ele se apaixonou pelo Maicon. O que ele vê no Maicon? Né? Que nem o Ramon Dias via. O que é? Quarto jogo do Dorival, terceiro com o Maicon titular. O Martini estava com um problema, hoje não pôde jogar, colocasse o Rian, colocasse o Alex Santana titular. O que o Maicon fez na partida de hoje? Outro erro grave, Félix Torres. A gente já viu pelas últimas partidas que é um jogador que não serve. Então vai hoje a primeira crítica pesada ao senhor Dorival. Grande responsável pela derrota de hoje. Escalou errado, demorou para mexer, foi botar os caras com 30 e tantos minutos do segundo tempo perdendo o jogo. E aí é esperar por um milagre, tá? Ele vai no 4-4-2, ele vai com o Kaká e Félix Torres no miolo da zaga, meu Deus do céu. Aí Mateuzinho Aguilera. Aí ele vem com o seu Bidon, que não marca, que não é volante, e com o Maicon, que não marca, não é volante, não é meia, eu não sei nem se o Maicon é jogador de futebol ainda, profissional. Eu ainda tenho essa dúvida. Porque o Maicon ele não marca, o Maicon ele não fecha, o Maicon ele não chega no ataque, o Maicon não chuta gol, o Maicon não dá passe, ele não abre para cruzar, ele não entra na área para cabecear. Eu não sei para que serve o Maicon. O senhor Dorival que me explique. Se em 4 jogos do senhor, em 3 o Maicon foi titular e o senhor viu que ele não fez bosta nenhuma, é pro senhor pegar ele e mandar ele naquele lugar. Falar, chega. Falta de... Nossa. Aí no meio campo, Coronada, que é o Coronada mesmo, você entendeu?
Na frente o Memphis e o Romero. Tem mais alguém aqui que eu esqueci. É o Ranieri. Tem o Ranieri na proteção da zaga. O Michael, que é um Zé Ninguém 1. O Coronada, que é um Zé Ninguém 2. E aí os dois lá na frente para tentar fazer alguma coisa. Sem um centroavante. Sem um cara de área. No primeiro tempo, o Corinthians consegue ficar com a bola. Se for ver o mapa de calor do primeiro tempo, você vai ver que o Corinthians conseguiu ficar bastante tempo com a bola. O mapa de calor no meio campo do Corinthians é bem vermelho. O Corinthians estava com o jogo sob controle, até chegar uma das poucas e raríssimas jogadas que o senhor Coronada faz alguma coisa. Ele corta, chuta, o Walter defende. Ao jogar, a gente olhar o replay, a bola pega na mão do jogador do Mirassol, um pênalti claríssimo que não precisava nem do VAR para marcar. Mas como é a arbitragem brasileira, o juiz tem que ir pro VAR, ficar 5 minutos fazendo hora, dizendo que ele tá fazendo cálculos. Cara, quando a bola pega no braço do jogador, você ainda tem aquela interpretação. Quando a bola pega na mão, nesse membro aqui, não tem muito o que falar. O cara tava com a mão aberta. Pênalti claríssimo, você entendeu? É um pênalti que uma criança marcaria. Desculpa a tremedeira aqui que eu tô vendo o melhor ângulo. Um pênalti que uma criança marcaria, né? Ele vai e marca. Aí quem vai pra bola, o Yuri não está em campo por causa do seu Dorival. O Yuri que cobra os pênaltis de forma séria. Vai bater o Memphis, que eu falei, vai bater de forma séria também. E contra o Walter, que foi o goleiro do único pênalti que o Memphis bateu com a camisa do Corinthians ano passado contra o Cuiabá. E ele sabe, o Memphis, se ele não sabe, não arrisca. Se ele lembrou, na hora que ele olhou esse Walter, ele falou, conheci esse cara de algum lugar. Eu bati um pênalti contra ele ano passado, ele estava no Cuiabá. Ele sabe que o Walter não escolhe canto, que o Walter espera. E aí ele tenta dar uma cavadinha ridícula. Entendeu? Ele tenta dar uma cavadinha ridícula. Sabe? Se fosse um goleiro que se adiantasse, se fosse um goleiro que se jogasse por um canto, era gol. O Walter não faz isso. Então o Walter volta a dar um tapa na bola. Ele tem um rebote e ele, em vez de tentar meter o pé na bola, ele tenta cabecear e faz uma bizonhice. Um dos lances bizonhos da nossa história. Memphis, quem você pensa que você é, para começo de conversa? Você acha que você tirar foto em comunidade e dando autógrafo pro pessoal, você acha que resolve alguma coisa? Sendo que você faz essa pataquada hoje? Você tá achando o quê? Que o torcedor corintiano é palhaço? Eu queria muito que tivesse um Rincon em campo hoje pra te dar uns tapas na orelha. Mas aqueles bem fortes no vestiário, pra você voltar quente pro segundo tempo. Tá? Pra te dar um tapa na orelha, mas naquele que você vai dar telefone ocupado até o ano que vem. Quer ir embora? 10 milhões de euros a multa, pega e vaza. Que é Corinthians, eu não vou ficar preso a nenhum jogador, tá? Não vou ficar preso. Como eu sou contra a volta daquele maldito do Roger Guedes, eu também não vou ficar de chorinho por causa do senhor. Joga sério. Foi a primeira e a última vez que isso aconteceu. Se acontecer de novo, meu irmão, você vai segurar a bronca. Você vai segurar a bronca. Seja homem. O jogo estava 0-0, jogo importantíssimo, fora de casa, o Corinthians precisando de pontos. O senhor faz uma palhaçada dessa. Pra querer o quê? Os holofotes pra si. Você gosta de mídia, né? Você gosta de subir em palco de funkeiro? Faz isso, pode fazer, não tem problema nenhum, mas joga bola, representa dentro de campo. Isso é a única vez. Você foi campeão paulista? O Pato também foi. E isso não impediu dele ser chutado daqui por ter feito a mesma bosta que o senhor fez. Tá certo? Você não bateu o pênalti igual ao do Pato, mas o goleiro, se você não sabe quem é o goleiro, bate o pênalti de segurança. Se você lembrou do Walter, falou, bati um pênalti nesse cara no passado, você bateria de outro jeito. Tá? Então o corintiano não é palhaço. O corintiano é palhaço. A camisa do Corinthians é maior do que você, do que qualquer coisa. Tá bom? Seu indolente. Se você tava com a moral 90 com a torcida, sei lá,
90, fez gol no último jogo, tal, caiu para 30. Por uma indolência que você fez. Cobra igual homem. Tá? Porque ficar ali, eu vou numa comunidade e tal, ficar tirando foto, dando autógrafo pra criança. Dane-se. Se você não representar dentro de campo, acabou. Então foi a primeira e última vez. Espero que a torcida organizada já te dê um alento. Já fala, acabou, isso não vai acontecer mais. Tá? E que o Dorival fala, você não vai mais cobrar pênalti. Se o Yuri Alberto estiver em campo, quem bate é o Yuri Alberto. Uma brincadeira de mau gosto. Aí logo depois o Corinthians se desembanana, ele mesmo toma um cartão amarelo idiota. Poderia até ter tomado o segundo, o juiz foi bondoso. E aí numa cobrança de escanteio já no último lance do jogo, o Kaká faz 1-0 pro Corinthians. Maravilhoso, tudo que a gente precisava pro intervalo. Ganhando o jogo, recuperou um pouco da cagada que o senhor fez e vamos pro segundo tempo. Aí no segundo tempo, meu Deus do céu, era melhor que o segundo tempo não tivesse acontecido. No segundo tempo, o Corinthians entra jogando. Parecia que o Mirassol era o Real Madrid e o Corinthians era o Raio Vallecano. Entendeu? O Corinthians entra em campo e se não tivessem as camisas, se não tivessem os escudos, todo mundo que veria o jogo falaria que o time pequeno é o Corinthians. Não o Mirassol. De jeito nenhum que o Corinthians estava enfrentando um time que ele nunca perdeu na história. O Corinthians no segundo tempo ficou correndo e vendo o Mirassol jogar. Indolência. Um segundo tempo muito parecido com o que o time fez na terça-feira, desculpa. Com 5 dias praticamente de descanso. A gente é palhaço? Tá. 2 bolas esticadas lá na ponta. A primeira lá o Reinaldo. Meu Deus do céu. O Reinaldo cruza, o Mirassol empata o jogo. Outra bola enfiada lá. Um resvalo, cruza, o jogador do Mirassol chuta, o Hugo defende, a bola ia entrando e o outro jogador dos caras faz o gol da virada. E totalmente justo, porque o Corinthians não criou nada no segundo tempo. O Walter acho que fez uma defesa no segundo tempo. O Corinthians fez um segundo tempo patético, medíocre, horroroso. Horroroso. Aí o senhor Dorival vai juntar os cacos. Aí ele bota Carrilho, aí ele bota o Yuri, aí ele bota o Alex Santana, aí ele faz o trelelê dele. Por que não fez quando tá ganhando o jogo? Por que não fez o intervalo? Por que entrou com o time desse jeito? Derrota justa, merecida. Tem um terceiro gol no final que até é anulado. Numa palhaçada, uma pataquada do Félix, do Anguilhere com o Kaká. Você entendeu? Só que no meio dessa pataquada a bola bateu no braço do jogador do Mirassol. Era pra ter sido 3-1. O Corinthians faz uma partida hoje vergonhosa. Mais uma, segunda partida vergonhosa. Se for pra fazer um jogo maravilhoso, como fez com o Internacional, pra fazer 2 partidas medíocres na sequência, melhor que não. Acho meio termo. Se esse time não tem capacidade de jogar o jogo com o Internacional todo jogo, que jogue menos e que nos outros jogos não desça tanto. O Corinthians foi a 100 por hora contra o Internacional, foi a 20 por hora contra o América de Cali e a 10 por hora hoje. Não dá. Assim, não chega em lugar nenhum. Nenhum. Porque agora a gente depende do milagre da Sul-Americana, ganhar 2 jogos fora de casa, sendo que a gente não consegue ganhar nem do Mirassol fora de casa. Certo? Brasileiro a gente já tá ficando para trás. Aí o senhor vai jogar moedinha pra cima, senhor Dorival, de novo, apostar tudo na Copa do Brasil, como o senhor fez quando você era treinador de São Paulo? Aqui não é São Paulo não, Dorival. Aqui não é São Paulo. Tá? Ganha a Copa do Brasil, beleza, a gente viu o que aconteceu. Mas jogar todas as moedinhas nessa Copa do Brasil? Vamos ver. Vamos ver. Tá? O senhor começou muito bem, foi elogiado, depois foi piorando. E hoje foi muito mal, senhor Dorival. Muito mal. Então, tem uma outra coisa que eu vou comentar daqui a pouco sobre a entrevista do Rosala no podcast do Alfinete. Mas antes de eu terminar para falar do jogo. Dorival muito mal hoje. Muito mal na quarta-feira. Você entendeu? O senhor está evoluindo. O senhor vai morrer abraçado com o Maicon. Tá? Félix Torres eu não sei o que foi fazer em campo hoje.
Ele já é uma carta fora do baralho. Tá? Já é uma carta fora do baralho. Cruzou a bola na área com o Félix Torres, você sabe que você não tem proteção nenhuma ali. Nenhuma. Tá? O Kaká te ajuda no ataque e tudo, mas também na defesa não passa tantas confianças assim. Por que o Choca, que era o melhor zagueiro do Corinthians na temporada, por causa de um pênalti que ele fez contra o Barcelona de Guayaquil, ele foi descartado completamente? E não entra, nem entra mais nos jogos. Isso eu gostaria de saber. E fala o Dorival, o senhor vai morrer abraçado com o Maicon. Se em 4 jogos o senhor não percebeu que o Maicon não presta pra nada, eu não sei o que mais vai precisar. E o senhor Memphis, toma vergonha na cara, aqui é Corinthians. E o senhor Dorival, aqui a gente não quer que o senhor joga tudo numa Copa do Brasil, não. Tá? Porque não tem certeza nenhuma que a gente vai ganhar. A Copa do Brasil é mata-mata. Você faz um jogo ruim, se tem um jogador expulso, o VAR dá um pênalti que não foi, acabou. Tá? E quando o senhor estava no São Paulo, se o juiz não anula o que era para ter anulado, aquele gol de mão do Lucas, talvez o jogo teria ido para os pênaltis, o Cássio tinha eliminado o senhor tinha morrido do camão, não tinha nunca nem chegado perto da seleção brasileira. Tá? Se você vai poupar, então descarta uma competição, faz igual o técnico do Cruzeiro fez. Hoje era jogo pro Carrilho e pro Yuri Alberto estar em campo. O tempo todo. Não depois do 30 do segundo tempo. Então aquela derrota que deixa o torcedor irritado, nervoso. Nervoso. Tá? Nervoso. O senhor Dorival, realmente, se continuar desse jeito, a sua vida no Corinthians, infelizmente, não será longa. Não será longa. Não será longa. O senhor tem até quarta-feira, do jogo lá no Uruguai, o senhor botar num tablet, no seu celular, os melhores momentos do jogo de hoje, você vê tudo que as porcarias que o seu time fez hoje. E entrar com tudo diferente na quarta-feira. Muda o esquema, se vira. Se vira. Tá? Se não ganhar quarta-feira, tá eliminado. Tá? Se vira. Tá? Você foi o único treinador, você com 4 jogos é o único treinador da história do Corinthians a perder pro Mirassol. Tá? Nem o Thiago Nunes conseguiu. Jogo realmente para deixar qualquer um puto. Fala assim. Quando você perde, mas o time correspondeu, hoje o Corinthians fez um segundo tempo para tomar até mais. 2-1 foi pouco. Tá? Então esse é o retrato. Partida medonha do Corinthians. Medonha, como foi na terça-feira. Medonha, uma coisa assim. E aí eu não sei que rumo e para onde esse barco vai. Eu não sei, eu já começo até a duvidar se foi bom ter ganho o Campeonato Paulista. Não ter bom ter ganho do Palmeiras. Ganho do Palmeiras foi maravilhoso. Se não era melhor, de repente, ter perdido pro próprio Mirassol no Campeonato Paulista e, de repente, o time estivesse mais equilibrado nesse momento. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver como vai ser a reação. A gente tem 8 rodadas e 4 derrotas. É muito. Você perder metade dos jogos que você disputou. É muita coisa. Ganhamos 1 ponto só fora de casa. É muita coisa. Tá? Agora vamos falar do Goku, né? Dragon Ball. Vem a nuvenzinha. A nuvenzinha parou ontem no podcast do Alfinete, do ZebraCast. Chegou a nuvenzinha, o Goku, as esferas do dragão, um jornalista do lado dele, para ele falar das mirabolâncias que o Corinthians vai fazer dentro do próprio Corinthians, para o Corinthians virar uma potência sem ajuda de ninguém dentro do próprio clube. Palavras do Rosala Santoro no... Eu vou citar várias aspas, porque eu vi a entrevista inteira ontem. Aspas do Rosala Santoro. Se o Corinthians fosse uma empresa, já teria falido. Então é isso mesmo que você está falando. Nós, a torcida e a marca, estamos levando o clube na barriga. Tá? Mas tem algumas coisas. Chegou o salvador da pátria. Ele não disse que é candidato, disse apenas que é da chapa. E que não sei o que. Eu não tenho nada contra o Rosala, tá? Ele é até uma figura que me causa até empatia. Mas não vai sair
de dentro do Corinthians a solução para o Corinthians. Eu vou falar pausado, a solução para o Corinthians não está dentro do próprio clube, não existe. O Rosala falou de questões técnicas e de como ele geriria o clube. Em momento nenhum ele falou de questões políticas. Só que sem questões políticas ele não vai ser eleito presidente nunca. Até para você ser síndico de um prédio, você precisa ter questão política. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser o CEO da Apple. Você mora num prédio, se você não tem relação política com ninguém, você não vira síndico desse prédio. Então, o senhor Rosala é um cemitério de boas intenções. É um cemitério de boas intenções. Ele nunca vai conseguir ser presidente do Corinthians da maneira que está hoje, sem fazer conchavos políticos. E se fizer e for eleito, ele terá que pagar os favores que ele pediu. E ao pagar esses favores, ele vai fazer o que o Augusto fez, que desmoronou a gestão dele. Então não existe conto da carochinha. Não existe Goku. Não existe Batman. Não existe Homem-Aranha. A solução está fora do clube. Fora do clube. Eu vou dar um exemplo de como os conchavos políticos, a forma de gestão, não funciona mais nos dias atuais. Talvez o Rosala Santoro em 1960 no Corinthians fosse maravilhoso. Um Vicente Mateus talvez estivesse vivo hoje no Corinthians, talvez fosse um desastre. Porque as coisas se modernizam. As coisas mudam. As coisas mudam. Você trocaria hoje o seu smartphone por um Nokia tijolão de 2001? Não trocaria. Você não trocaria. Mas em 2001 você daria um rim para ter um. Você entendeu? As coisas vão evoluindo. E o Corinthians, ao invés de evoluir, ele involui. Ele anda para trás. E da onde me fala que vai sair de dentro do clube uma cartola dizendo que, solução está aqui. Primeiro, existem dois grandes blocos que se formaram no Parque São Jorge. A turma do Augusto, que rompeu, que era a turma do Rubão, e a turma do Andrés. Sem um desses dois braços, você não ganha a eleição, porque a Chapa 82 não tem condição de se eleger sozinha, não tem votos. Ah, mas o corintiano vai fazer pressão, não pode fazer o que quiser. O sócio vai lá, vota, se tiver conchavo, não adianta. Elegeram o Andrés em 2018 depois de tudo que estava acontecendo no clube. Elegeram o Duílio em 2021 do mesmo jeito. O Augusto teve que sair na porrada. Quanto já vai brigar assim o resto da vida? Nos próximos 100 anos, a cada 3 anos a torcida indo pra porrada pra tentar eleger alguém? Eu não quero. Eu não quero. Uma coisa que o senhor Rosala falou. O clube social dá um prejuízo que vem do futebol de quase 5 milhões mensais. Mais do que o salário do Memphis. Então fecha essa merda. Eu não quero torcer para um clube social. Eu quero torcer para um time de futebol. Eu quero torcer para um time de futebol. Por que eu não frequento lá? Pouca gente frequenta lá. 99,9% da torcida corintiana não está lá. Tá? Você entrega o futebol, você entrega os esportes amadores na mão de gestores, na mão de pessoas que consigam se autogerir e fecha essa merda. Vende franquia. Abre um clube aqui em Campinas e coloca o clube Corinthians. Abre um clube em Sorocaba, abre um clube Goiás, abre um clube em Belo Horizonte e coloca no Corinthians, só paga o royalty. Como é o Wet n Wild hoje em dia. Alguém torce pro Wet n Wild? Seria. Transforma o Corinthians no Wet n Wild, o clube social. O futebol não. Você ter 5 milhões por mês é muita coisa. Se o clube social não se sustenta sozinho, fecha essa merda. Fecha essa merda. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um clube que eu admiro e que tem a minha torcida fora do Brasil. Antes de falar que eu sou modinha, é cara que, tipo o Rica Perrone, que torce pra Ferrari, é o cara que gosta de clube da NBA. Eu gosto do Chelsea. Eu gosto do Chelsea. Eu tenho aqui, ó, a flâmula do Chelsea. Tenho várias camisas do Chelsea. Acho que até gravei já vídeos com a camisa do Chelsea.
O Chelsea era um clube grande na Inglaterra, mas que não tinha como brigar com os gigantes. Você entendeu? Não tinha como. Chega em 2003 um Roman Abramovich, profissionaliza o clube, injeta recurso no clube e durante 20 anos o Chelsea ganhou 2 Champions League, 2 Europa League, Mundial de Clubes e 5 Premier Leagues, fora a Copa da Liga, fora a Copa da Inglaterra. Mudou a história do clube. O Chelsea deixou de ser apenas um clube grande, representativo na Inglaterra, para ser uma potência mundial em 20 anos. Tá? Em 20 anos, graças ao senhor Roman Abramovich. Aí o Roman Abramovich saiu. 2 temporadas terríveis do Chelsea. Mas como há um modelo de gestão, o Chelsea está comprando garotos e nessa temporada deve voltar à Champions League. Tudo indica que volte à Champions League. Pro ano que vem. E vai jogar o Mundial. Daqui a um mês. Você entendeu? Pro Corinthians, se o Corinthians tivesse tido tudo isso, se o Corinthians tivesse ganho 5 brasileiros, de 2003 para cá, se o Corinthians tivesse ganhado 5 brasileiros, ele ganhou 4, a gente teria 8. Se o Corinthians tivesse ganho 2 Champions Leagues, a gente teria 2 Libertadores. Se o Corinthians tivesse ganho um Mundial, a gente teria 2. Olha como o Corinthians teria hoje, ainda com 2 Copas Sul-Americanas, que vamos colocar na equivalência da Liga Europa. Será que a gente estaria melhor do que a gente está hoje ou não? Estaríamos hoje com um clube aí brigando para voltar para a Champions League e partir de cima da tabela. O Chelsea nunca, desde 2003, nunca lutou contra o rebaixamento, igual o Corinthians já fez. E aí? Então, a solução não está dentro do Corinthians. Tá? Se o clube social dá 5 milhões de prejuízo por mês, o que paga tipo o salário de 2 grandes estrelas, fecha essa merda. Privatiza. Não vou falar que privatiza porque não é público. Vende apenas os royalties. Demole piscina, demole área social, demole churrasqueira, demole quadra, amplia o ginásio lá, o Vladimir Marques, amplia a fazendinha e fala, vamos ser uma potência nos esportes amadores e não existe mais clube social. Tá? Não existe mais clube social. Porque eu não faço a menor questão de que o clube social exista. Nunca fiz. Eu torço para um clube de futebol. Clube social, toda cidade tem um. Na minha cidade aqui tem um monte. Piscina, qualquer condomínio hoje de quinta categoria tem. Quadra de futebol, qualquer esquina hoje em dia tem. Quadra society, você paga aí, você junta meia dúzia de amigos, dá R$10 de cada um, você joga e ainda toma uma cerveja no final. Tá? Agora, com o chavo de um monte de velho que não quer nada com nada, e alguns que querem malefícios, isso eu não quero. Porque isso está prejudicando lá em cima, está prejudicando o que realmente importa, que é a paixão de mais de 30 milhões de pessoas. Tá? Voltando a falar do Sr. Rosala Santoro, tá? Porque estourou nos 2 últimos dias, e eu acho que é a cortina de fumaça, que o Augusto mandou soltar, de que a Adidas teria oferecido um contrato de 1 bilhão para o Corinthians por 10 anos. Hoje a Nike paga 300 milhões em 10 anos. Você entendeu? E o Sr. Rosala, na hora que foi analisar essa proposta, ele disse, a Nike paga 30. Aí perguntaram, mas dá para romper com a Nike e fechar com a Adidas? Aí olha o que o Rosala falou. O Rosala foi diretor financeiro do Corinthians por 5 meses. Olha o que ele falou. Ele falou, eu acho que o Roberto de Andrade lá em 2017 adiantou dinheiro da Nike. Então eu não sei se o contrato do Corinthians hoje é de 30 milhões. Pode ser que seja mais, mas com dinheiro adiantado. Cara, então o que você estava fazendo no clube, Rosala? Se eu sou um leigo em economia, eu não manjo nada. Mas vamos supor que o predinho aqui da esquina peça para eu fazer a gestão financeira do predinho. Eu não sei. A primeira coisa que eu vou falar, me dá aqui os contratos que eu tenho de dívida, para eu ler cada um, para eu saber o que a gente tem que pagar, e me dá o que eu tenho que receber. O que eu tenho para receber, os contratos. Quando você recebe 30 milhões da Nike, me dá o contrato, porque eu posso espremer esse contrato. Eu posso chegar nesse contrato, se esse contrato estiver perto do fim, oferecer para outras. Oferecer para Puma, oferecer para Umbro, falar, quem quer aqui,
Estão pagando só 30 milhões para nós. Se alguém fizer um pouquinho mais, a gente aceita. Você não teve acesso ao contrato da Nike em 5 meses? O que você estava fazendo lá, seu Rosala? Ah, mas é coisa do futebol. Não. Recebidos do clube é coisa também do departamento financeiro. O clube tem, o diretor financeiro do clube tem a obrigação de ter todos os contratos em mãos e saber tudo que o Corinthians tem para receber. Como também tem a obrigação de ter tudo que o Corinthians tem para pagar. Se o senhor nunca leu o contrato da Nike, o que o senhor fez durante 5 meses lá dentro, seu Rosala? Então é você que vai vir com as esferas do dragão ou Goku e salvar o Corinthians? Sendo que o senhor nem sabe como é o contrato da Nike? A única informação que tem é que existe uma cláusula de renovação automática em dezembro para 2029. Apenas isso. Não se fala em valores. Não se fala de antecipação. Não se fala de nada. O senhor teve 5 meses lá para pedir, exigir esse contrato. Se for isso, você pediu demissão no segundo dia de gestão. No segundo dia de gestão. Você falava, não, eles não querem me dar o contrato da Nike, eu vou embora. Eu não sei quanto a Nike pagar pro Corinthians, não tem como eu trabalhar desse jeito. Então o senhor provou, em uma frase, que o senhor foi incompetente nos 5 meses que o senhor teve no Corinthians. Você entendeu? Era beabá. O contrato da Nike não é o contrato do cloro que é usado na piscina. É um dos contratos mais importantes que existe no clube, talvez ou mais. Os contratos mais importantes do Corinthians é o patrocínio Master, é o contrato da Arena e o contrato da Nike. São os 3 contratos mais importantes que o Corinthians tem. Se o senhor não está a par desses contratos, o que o senhor fez ali por 5 meses? Você, corintiano, que é bem intencionado e acha que a solução para o Corinthians está dentro do clube, eu sinto lhe informar, o Corinthians vai virar um Vasco. O Corinthians não vai sumir. O Corinthians não vai acabar. O Corinthians é muito gigante. Mas o Corinthians vai se esfarelar. A gente vai entrar em campeonato torcendo para ser 10º lugar. E quem sabe ser campeão paulista. Esse é o futuro do Corinthians. Tá bom? Se você quer pensar de forma moderna, de forma futura, aí a gente tem que fazer uma mudança radical. O momento do rompimento é esse. O rompimento que essa cambada de safados não deixou acontecer em 2005 com a MSI. Porque o senhor Nezicuri e o senhor Dualib atrapalharam, infernizaram a vida do Kiajara Bicham e a vida dos investidores. A ponto de o Corinthians, do Kia simplesmente abandonar o Corinthians e o Dualib ligar para os investidores da MSI, dizem que era o Boris Berezovski, não sei, e nem receber resposta. E quando o rompimento aconteceu de forma exata, o Corinthians caiu para a 2ª divisão. Então é isso que vai acontecer, corintiano. Já se prepara para isso. Nós viraremos o Vasco de São Paulo. Nós teremos uma torcida grande, que apoia, um clube de massa, um clube importante, que vai entrar em Campeonato Brasileiro brigando todo ano para não cair. Se ficar em 10º lugar é um título. E para quem sabe, num golpe de sorte, ganhar um título paulista. É isso que vai acontecer com o Corinthians. Tá? Vamos falar de algumas outras coisas que foram citadas. Modelo Green Bay Packers. Tá? Modelo Green Bay Packers. Cara, eu tô aceitando qualquer modelo, tá? Quer fazer igual do Green Bay Packers? Faz. Que haja um rompimento, que essa merda de clube social deixe de existir, ou que pare de dar prejuízo, já tá bom. Tá? Então, modelo Green Bay Packers. O clube é vendido, colocado em ações, e os torcedores da cidade compraram uma parte das ações. Só que o Green Bay Packers tem acionistas no mundo todo, né? Como que isso ficaria aqui? Quem compraria? Como a gente garante que só corintianos comprariam as ações? Não tem como. Não tem como mesmo isso acontecer. Então, se um grupo de 4, 5 bilionários corintianos se juntarem e quiserem de uma vez só, sem bolsa de valores, comprar 49% do clube, é muito melhor. É muito melhor.
A gente não sabe para onde vai. O Green Bay Packers, ele não tem rivais. Ele é sozinho ali na região de Wisconsin, onde é o lugar onde ele fica. O clube talvez o mais próximo deles, assim, geograficamente, é o Bears, do Chicago. Então, ali é uma região que trabalha para uma franquia. Aqui, nós temos só na nossa cidade 4 clubes grandes. Só. Então, já dá para perceber que as coisas são totalmente diferentes. O Corinthians não representa sozinho o estado de São Paulo. Muito menos o Brasil. Tá? A gente pode falar aqui que o Corinthians é o maior, que tem a torcida maravilhosa. Beleza, eu concordo. Mas nós não estamos sozinhos. No caso do Green Bay Packers, na região geográfica deles, é só eles. A grande franquia que é próxima deles é o Milwaukee Bucks, que é de basquete, que não tem nada a ver com eles. Tá? Como que a gente faz isso? Então vamos parar com esse negócio. Ai não, se vier uma SAF, a SAF pode falir. A gente pode pegar uma 777 igual o Vasco da vida. A gente pode pegar um igual do Curitiba. Não vamos fazer isso não. Vamos continuar vasqueando. Ô, cara pálida, chegou um contrato, chegou uma proposta, nenhum contrato vai se assinar automaticamente. Falou, ó, o merendeiro, vamos falar, um cara que tem uma mercearia ali no Arthur Alvim, ele fala, pô, eu quero comprar o Corinthians aí, eu tenho 100 mil reais. Assina por baixo dos panos e acabou, não é isso que vai acontecer. Vai vir alguém, vai entregar um contrato, uma proposta, a proposta vai ser analisada pelo conselho, pelos sócios e pela torcida. Se esse contrato não estiver no nosso acordo, a gente não existe nem debate. Não existe debate. Chegou um grupo sério, vamos supor que o fundo saudita, que controla o Al Hilal, o Al Ahly e o Newcastle, como eu disse no meu último vídeo, faça uma proposta, sei lá, de 2 bilhões para ter o controle do Corinthians. Peraí, como vai ser esse contrato? O que está acontecendo? O Newcastle já vai fazer 4 anos. Ele já vai para sua segunda Champions League. O Newcastle é um time que vinha de Série B, Série A, Série B, Série A. Quando jogava a primeira divisão era 15º, 14º. Era isso. O Newcastle era nítico. O Newcastle, em 4 anos, vai disputar sua segunda Champions League. Voltou a ser campeão. Ganhou a Copa da Liga. Depois de 20 e tralalá anos, acho que 2001 tinha sido o último título deles. Pera aí, então 4 anos o time evoluiu, o time estava lá na segunda divisão. Hoje é um time que ali, pô, dá trabalho. O time que, por exemplo, na Champions League do ano passado meteu 3-0 no PSG, que é o finalista da atual Champions League. Será? Imagina com a potência do Corinthians, com a torcida que o Corinthians tem, com a mídia que o Corinthians tem, com tudo que o Corinthians tem. Você imagina um fundo desse injetando dinheiro no Corinthians? Mano, você não tem noção do que aconteceria. Porque o Corinthians não iria saltar de lá de baixo como o Newcastle. O Corinthians ia saltar do metade. O Corinthians ia saltar da metade da plataforma. Não ia saltar lá de baixo. Entendeu? Seria algo fantástico. Fundo do Qatar, que administra o PSG, se quiser entrar no futebol brasileiro. Quem era o PSG antes de 2012? Era um time que tinha 2 campeonatos franceses só. Tá? Dos últimos 15 campeonatos franceses, não, dos últimos 15 não. Acho que dos últimos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dos últimos 14 campeonatos franceses, o PSG ganhou 13. O PSG vai para a sua segunda final de Champions League. E digo que deveria ter chegado em mais, aí por erro de gestão de campo. Não foi por falta de investimento. O campo não conversou. Pode ser campeão agora europeu. Já é o maior campeão francês. Era um clube que tinha 2 títulos. E aí, imagina o Corinthians desse jeito? O Corinthians não é do tamanho do PSG. Coisa muito maior. Você entrega um Corinthians na mão de um grupo desse?
podendo contratar... Não, eles contrataram Messi, Ibrahimovic, Thiago Silva, no auge. Eu tô falando, imagina o Corinthians com algo parecido. Não vai sobrar nada, né? Você sabe disso, você sabe que não ia sobrar. Então, eu não quero saber qual é o modelo. Eu quero um modelo. Tá? A gente discute, isso a gente pode discutir, isso a gente pode colocar na mesa e falar, pô, esse modelo é melhor, esse eu não gostei muito, essa empresa eu não achei legal, esses investidores eu não aprovaria não. Porque eu viria aqui, gravaria vídeo e falaria, esse investidor eu não confio não, melhor não. Ou chegaria em outros eu falaria, não, esse aqui, caramba, olha o lastro. Quais são os clubes que ele administra? O Textor no Botafogo, ele administrava o Crystal Palace, que é um clube que não tem tradição nenhuma lá. Já foi arriscado, mas o Botafogo ou era isso, ou o time fechava as portas. Agora, um fundo do PSG, a gente tem aqui 13 anos de ótima gestão do clube. Que não se traduziu em títulos internacionais porque não teve a mesma competência dentro de campo. Aí por técnicos, por diretores de futebol, o Leonardo acabou não conseguindo, que foi o brasileiro que tentou chegar lá. Mas por falta de investimento não foi. Aí a parte do campo a gente pode ter certeza que a gente tem gente competente aqui que faz e olha que a gente não precisa de muita coisa para ser melhor do que os outros. Porque a cada gestão que tem aqui no futebol brasileiro que é pavorosa, que é tenebrosa, né, não tá. Só que nacionalmente o PSG virou o Bayern de Munique da França. Ele não tem competidores. A briga lá no campeonato francês é para ver quem é o segundo colocado. O Newcastle, que vamos comparar aqui no Brasil, é do tamanho da Ponte Preta, em termos da gente colocar. O Newcastle vai jogar sua segunda Champions League em 3 anos. Foi campeão depois de 21 anos. 21 ou 22 anos. É um clube que não tem ameaça nenhuma de voltar para a segunda divisão. Era um clube pequeno para médio, que hoje está ali em cima. É um clube hoje que vai pelo 3º ano seguido fazer uma campanha melhor do que a do Manchester United, por exemplo. Por 3 anos seguidos. Tá? Então, mas tem várias outras maneiras. Vamos falar da negativa. O Corinthians, ele tem uma gestão muito parecida com a do Barcelona. O Barcelona, só que o Barcelona tem uma coisa que o Corinthians não tem, que é a base. O Barcelona tira da cartola o Messi, tira agora uma cartola um Yamal, tirou da cartola um Pedri, um Xavi, um Iniesta. O Corinthians não tem isso. Jogadores que fizeram carreira dentro do próprio clube. Quando o Corinthians revela um jogador bom, em um ano ele é vendido. A única diferença entre o Corinthians e o Barcelona é essa, porque o Barcelona tem uma gestão temerária. O Barcelona, esse jogador, se você assistiu o Inter de Milão e o Barcelona na terça-feira, o jogador que empatou o jogo foi o Dani Olmo, que foi um dos melhores jogadores da Eurocopa. Até fevereiro ele não podia entrar em campo, porque o Barcelona não tinha dinheiro para pagar o registro dele na UEFA. Ele foi impedido de jogar. Você vê como está a situação do Barcelona. Tá? E mesmo assim o Barcelona vai ganhar o Espanhol de novo. Ganhou há 2 anos atrás. Quase ganha a Champions League. Porque é uma camisa gigante. É uma torcida. Os caras acharam uma forma de fazer receita dentro do próprio estádio. A gente não pode fazer isso com a Arena, porque a Arena ainda não é nossa. Mas eles vão tirar o Camp Nou de 90 mil lugares e vão colocar para 110 mil lugares. Isso deve gerar uma renda extra para eles, que lotam o estádio todo jogo. Você entendeu? Mas a gestão, um ex-presidente do Barcelona foi preso, o Laporta faz uma gestão temerária, horrível, nível Augusto Melo. Então, o Barcelona vai viver a camisa até quando? Na hora que tudo se alinhar, ou na hora que chegar alguém na Espanha e conseguir brigar com o Barcelona de igual para igual, o Barcelona vira o Vasco da Espanha. Por enquanto o Barcelona é o Corinthians ali da Espanha. Tem o seu maior rival quilômetros cada vez mais na frente, e ele fica vendo a Deus. Só que cai no colo dos caras um Lamine Yamal. No nosso cai o quê? Wesley? Breno Bidon?
É isso. Então o Corinthians tem a chance de ser um Chelsea, de ser um PSG, ou a chance de continuar sendo o Barcelona. Não estou falando que o Barcelona, não estou falando das glórias. O Barcelona teve ótimas glórias, mas tudo construído lá dentro. A gente não consegue. Se surge o Messi no Corinthians amanhã, ele joga 1 ano e meio vendido. No máximo. Talvez seja vendido antes. Olha o Palmeiras. O Palmeiras que está bem, vende o jogador antes mesmo dele estrear no profissional. Se o Lamine Yamal fosse jogador do Corinthians, ele já estava lá, ele só estava esperando completar os 18 para ir embora para a Europa. Como o caso do Denner, que nem jogar joga, do Corinthians. Né? Então são mundos completamente diferentes. Então o Lamine Yamal ele pode carregar a bronca sozinho no Barcelona por muitos anos. A gente não tem isso, a gente não tem esse escopo. E se acontecer, vai embora. Então, olha só nos últimos 10 anos o que o Real Madrid conquistou e o que o Barcelona conquistou. A diferença voltou a ser latente. No começo dos anos 2000, o Real Madrid e o Barcelona colaram. O Barcelona com o Messi, com o Ronaldinho, com o Guardiola, com o Xavi, com o Eto'o, Iniesta. Estavam ali, parelhos. O Barcelona quase até chegando próximo. Chegou a estar em Champions League 9-5 para o Real Madrid. O Barcelona ganhasse mais uma, ficava, já encostava. Aí o Barcelona começou a gestão temerária deles. E hoje, Real Madrid nada de braçada. E o Barcelona tem tudo para ser campeão esse ano do mesmo jeito, porque tem camisa e tem torcida como o Corinthians tem. Tá? Agora olha o Paris Saint-Germain. Quem era o Paris Saint-Germain no começo do século? O Ronaldinho Gaúcho, que foi talvez o grande jogador que passou pelo PSG antes dessa fase. Ele ganhou o que de importante no Barcelona, no PSG? Nada. Ele foi ser campeão de coisa importante no Barcelona. Olha o que é o PSG hoje. Eliminou o Barcelona no ano passado e vai jogar a final esse ano. Sem as estrelas. Com ótimos jogadores. Então fica aí, ó, torcedor corintiano. A gente vai viver de passado ou a gente vai querer evoluir? A gente vai querer ser um clube moderno. A gente vai querer ser um clube do século XXI. Porque a impressão que eu tenho é que o Corinthians não entrou no século XXI ainda. Só que a nossa sorte é que pouca gente aqui no Brasil e na América Latina entrou no século XXI. Pouca gente. O Boca Juniors e o River Plate também estão numa draga desgramada. Na Europa, não. Na Europa, se você deixar de respirar, te passam. Te passam para trás. Sem pestanejar. Sem pestanejar. Então, o fiel saudosista, o fiel do clube, Esporte Clube Corinthians, o fiel que nunca deu um tibum numa piscina do Corinthians, mora lá em Chique da Bahia, mas acha que o Corinthians jamais deve virar SAF, o que a gente pode fazer? A gente faz um canal no YouTube, ou num streaming qualquer, a Cazé TV, por exemplo, só passando o jogo antigo. Aí, enquanto a gente está hoje sofrendo com Mirassol e Corinthians, esse torcedor saudosista, esse, Coringão é tradição, vai assistir lá o Corinthians de São Paulo de 83, com Sócrates, Casagrande, Birubiru, ou vai lá ver o Corinthians de 99. Aí você fica lá, saudosista, coloca para o seu filho ver, você põe, você espelha na televisão, você fala, ó filho, ó o Rincon como joga bola, ó o Luizão, baita centroavante. Enquanto a gente sofre com o Igor Coronado aqui, com o Félix Torres, com o Maicon. Vamos fazer isso. A gente separa o joio do trigo. Você continua sendo corintiano, você vai pra rua com sua camisa do Corinthians. Na hora do jogo você assiste, sei lá, assiste a final do Mundial com o Chelsea, assiste a final do... Assiste Corinthians e Ponte Preta, tem o jogo inteiro no YouTube, de 77. E fala, esse é o Corinthians que eu gosto. Porque você não vai sofrer nunca. Entendeu? Eu quero o Corinthians no século XXI. Eu quero um Corinthians moderno. Isso é possível. Isso é possível. Tá? Então o saudosista vá para o quinto dos infernos. A nossa história já está escrita. Ela já está na pedra. Nada vai apagar a nossa história. Você entendeu? Agora o nosso futuro é sombrio. É tenebroso. É assustador. Tá?
O nosso passado está feito, está lá, não existe, não tem como apagar. Não tem como apagar o passado do Corinthians. Que é o mais lindo, talvez, de todos os clubes do Brasil. Não tem como. Agora o futuro eu tenho medo. O futuro eu tenho medo mesmo. Tá? E só antes de encerrar, 50 minutos de vídeo, deixe seus comentários aqui, vamos conversar, vamos dialogar. Deixa seu comentário aqui embaixo. De novo, cara. Tira essa merda do Doi Arena aqui do Omoplata, ou coloca uma coisa legível. Eu contei, eu juro pra vocês, eu contei 4 vezes que a câmera do Amazon Prime deu um zoom que deu pra ler. Eu tava de óculos, hein? Tá até a marca aqui, ó, no meu nariz. Que deu pra ler o que tava escrito. De longe, o Corinthians é tão atrasado, o Corinthians é tão atrasado, que quando o Corinthians vai fazer uma ação boa, que é pra divulgar uma coisa legal, apesar da Gaviões inteligentemente, uma entidade muito inteligente, ter divulgado uma foto antissemita no meio da semana, no meio de uma campanha de doação, é a coisa mais inteligente do mundo. Pô, tô no meio de uma campanha de doação, eu tô precisando de que todos os corintianos se unam para nós. Eu vou divulgar uma foto antissemita. É perfeito isso. Isso é a perfeição. Era o que faltava. Não precisava de mais nada. Os corintianos judeus devem ter aplaudido. Eles falaram, putz, eu ia doar 1000 esse mês, eu vou doar 100 mil. Vocês são muito inteligentes, cara. Vocês são inteligentes demais. Vocês são inteligentes pra caramba. Postar na sua rede social uma frase antissemita é muito legal, cara. Isso é muito inteligente. Mais inteligente ainda é o marketing do Corinthians, que coloca letrinhas desse tamanhozinho, Doi Arena aqui, que ninguém consegue ler. Você nem sabe do que se trata, parece um código de barras. Você olha ali a camisa do jogador passando e fala, por que o Corinthians colocou código de barras aqui na camisa? Você não consegue ler, não tem uma logomarca, não tem uma identidade visual. Vocês são muito inteligentes. Por isso que arrecadou só 40 milhões, uma torcida de 30 milhões de corintianos. Por isso que vocês são burros. Burros. Divulgaram mal a campanha, escolheram mal os padrinhos. A divulgação junto com o marketing do clube é uma bosta. E para fechar com chave de fezes, essa semana a Gaviões posta um texto, uma faixa antissemita no seu perfil do Instagram. Parabéns, cara. Genial, genial. Tenho certeza que os corintianos judeus, a maioria dos corintianos judeus tem dinheiro, tenho certeza que eles devem ter doado pra caramba, deve ter dado uma explosão de doação, assim, ó, e doar pro topo. Tá? Questão política, se foda. Esquerda, direita, o cacete, não interessa. O Corinthians é de todo mundo. Pouco importa. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que o Corinthians é suprapolítico. Não interessa. Você postar uma foto com uma faixa antissemita é de uma burrice. Tendo, por exemplo, o Benja, que é judeu, como padrinho da causa. É de uma